bem-sucedido. Não são assim os injustos. Não são assim, pelo contrário. São como palha que no vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perecem. Vamos à oração do Senhor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Quero convidar aqui o presidente do Porangatu Prev, que faça parte da mesa, Leomar Gonçalves dos Reis, o presidente do Sintegro, Sebastião Mendes, o presidente do Sindac 100, Alessandro Soares, doutor Marcelo, assessor jurídico do Porangatu Prev, os senhores vereadores, eu acho que já estão aqui presentes. Eu vou primeiro passar para vocês o nome dos presidentes das comissões e o relator. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o vereador Pedro de Almeida Rodrigues. No caso, sou eu. Relator, Valmir Martins do Coro. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Cleocido Salão. Relator, Roberto Sobeteiro. Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, presidente Clodoaldo Sentinelo. Relator, neste processo, Cleocido Salão. Então, está aí os presidentes das comissões, os relatores, que eu estou passando para vocês. E a realização dessa audiência pública é para apresentar o quadro financeiro do primeiro semestre de 2017 do Porangatu Prev e com a vigência das alíquotas, com a demonstração da necessidade de correção das alíquotas para corrigir os déficits existentes no momento. Aí eu vou convidar o presidente do Porangatu Prev para que ele faça realmente uma explanação demonstrativa do que se encontra hoje o Porangatu Prev, para que depois a gente possa realmente se debater, se discutir sobre esse projeto de lei. Mas eu vou, antes de que o Eliomar realmente venha fazer a sua apresentação, vou passar para o vereador André, que ele faça a leitura do projeto de lei de número... o projeto de lei complementar 01. Convidar também o Luiz Augusto, que é servidor dessa casa, que faz parte do conselho, conselheiro do Porangatu Prev. Projeto de Lei Complementar 01/2017, de 4 de julho de 2017. Dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 001/2013 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar. Artigo 1º.
o inciso 1º e inciso 2º do artigo da Lei Complementar número 01/2013, de 16 de dezembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70. Inciso 1º. O percentual de contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos será de 14,25%, incidente sobre a sua remuneração de contribuição. Inciso 2º. O percentual de contribuição previdenciária do Poder Executivo e do Poder Legislativo será de 21,75%, incidente sobre o valor da remuneração de contribuição pago aos servidores efetivos ativos, inclusos o custo normal, custo suplementar e a taxa de administração. Artigo 2º. O aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores e do Poder Executivo e Legislativo, prevista no artigo anterior, será exigido após decorridos 90 dias da data da publicação desta lei complementar, conforme preceitua o inciso 6º do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafo único. Até a entrada em vigor do aumento da alíquota constante no caput, permanecem inalterados os percentuais de contribuição previdenciária vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, observando o disposto no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Porangatu, Estado de Goiás, aos 4 dias do mês de julho de 2017. Pedro João Fernandes, Prefeito Municipal. Agora eu vou ler a justificativa do projeto. Justificativa do projeto de lei complementar número 01/2017. O projeto de lei complementar, ora encaminhado para apreciação e posterior votação por essa egrégia Casa de Leis, tem por finalidade alterar o plano de custeio do regime próprio de previdência social do município de Porangatu. A Lei Complementar número 001/2013 estabeleceu a alíquota de contribuição patronal em 14,73% e 11% do servidor, resultando no percentual total de 25,73%, a qual se faz insuficiente para cobrir as atuais despesas previdenciárias do Porangatu Prévio. No entanto, o cálculo atuarial de 2017 determinou o aumento no custo total de 36%, onerando ainda mais o Tesouro Municipal, que tem sido sofrido enormes prejuízos com a queda de receita decorrente da crise econômica brasileira. A alteração proposta no presente projeto de lei complementar visa adequar a composição da contribuição previdenciária entre a parte patronal e dos servidores municipais, sanando o elevado ônus decorrente do déficit atuarial encontrado no Porangatu Prev nos últimos anos. Diversos municípios e estados estão implementando tais mudanças. O Estado de Goiás definiu a contribuição previdenciária para seus servidores em 14,25%, conforme Lei Complementar número 126/2016. Somente a alteração proposta, o município de Porangatu terá condições de equacionar seus compromissos previdenciários com Porangatu Prev a curto, médio e longo prazo. Sobretudo, a alteração na alíquota de contribuição previdenciária dos servidores está dentro dos limites legais estabelecidos na Lei Federal número 9.717/98, artigo 2º, com redação dada pela Lei Federal número 10.887/2016,
2014. Certo e convicto da atenção e empenho de Vossa Excelência e de seus ilustres pares para todo exposto, renovo minha manifestação de alta estima e apreço. Respeitosamente, Pedro João Fernandes, Prefeito Municipal. Portanto, está aí a leitura do projeto, o conteúdo. Eu quero convidar aqui, fazer parte da mesa, a doutora Amanda, advogada do Sintec, por favor. Quero agradecer também a presença do Ronaldo, secretário de Administração, o Júlio Toff, de Agricultura, o Márcio Grego, secretário de Meio Ambiente, o Chicão, secretário de Saúde. Sejam bem-vindos. Quero também cumprimentar aqui o presidente da Câmara, em nome dele cumprimento todos os vereadores aqui presentes, Edmilson Domingos de Andrades, e convidar Eliomar Gonçalves do Reis para que faça a apresentação das mudanças que poderão vir ao Porangatu Prévio. Boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui para promover um ato de cidadania, através de uma audiência pública, onde nós temos a oportunidade de conhecer o projeto, de discutir o projeto, de opinar o projeto que está tramitando na Câmara. Então eu quero aqui, de uma forma muito carinhosa, agradecer aos vereadores, aqui na pessoa do Pedro Almeida, né, que é o presidente da Comissão de Redação e Justiça, comissão muito importante dentro desse Poder Legislativo. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os demais vereadores, dizer que eu tenho um orgulho muito grande de participar do governo do nosso prefeito Pedro Fernandes, também pelo fato dele também promover constantemente essa transparência através da internet, dos canais de comunicação. Isso é muito importante e a gente está aqui exatamente para fazer isso aí. Os vereadores poderiam muito bem analisar o projeto, as comissões fazer a chancela dele e levar a plenário. Porém, essa oportunidade é dada, assim como o nosso prefeito, do qual eu quero aqui justificar a sua ausência, por motivo de força maior. Ele foi convocado pelo governador, ele tinha duas reuniões hoje durante o dia, e infelizmente ele não está aqui conosco, mas pediu que eu representasse e trouxesse o abraço dele a todos os vereadores, a toda a comunidade, ele pediu que dissesse também que ele está realmente honrado com os servidores, porque ele vê que a responsabilidade do gestor é enfrentar uma situação dessa, coisa que nem todos os gestores públicos, os chefes do Poder Executivo, têm esse peito, essa coragem de fazer. Tanto é que nós temos uma lei, temos umas alíquotas aí, que ela já vem de longo tempo, nesse percentual, de 14,73% e de 11%. Porém, nós estamos aqui exatamente para falar. E eu quero, dessa forma, então, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Porangatu Prev, que é uma entidade municipal. Ela é uma entidade independente. Claro que ela faz parte do governo municipal, porque os servidores ativos que o mantém o nosso Porangatu Prev. Então nós temos aqui a responsabilidade de passar para vocês os dados, que são dados financeiros, onde nós, a partir de agora, e eu gostaria de só fazer uma observação, que aquelas pessoas que tiverem alguma coisa para questionar, para perguntar, para sugerir, que o fizesse no final, entendeu? Que naturalmente a comissão vai dar essa oportunidade,
para não interromper, para que a gente realmente faça um trabalho, que o que eu vou apresentar aqui é rápido, não é coisa demorada, porque é uma coisa que eu procurei fazer resumidamente, mas objetivamente, dentro dos parâmetros que foi realmente assim nos requeridos. Tá? Então nós estamos aqui para fazer a nossa audiência pública, é referente ao primeiro semestre desse ano de 2017, de janeiro, que foi quando nós assumimos o Instituto de Previdência. Né? E nós queremos aqui exatamente promover, levar para vocês, ao conhecimento de vocês, que vocês realmente possam avaliar, que nós vemos aqui que a casa, podemos considerar que quase que 100% são servidores, que têm interesse, entendeu, de conhecer um pouco melhor e de participar desse projeto, como eu falei inicialmente. Então nós temos aí o nosso comparativo financeiro relativo ao primeiro semestre de 2017, de janeiro a junho, até 30 de junho, onde nós encerramos então o nosso semestre. É uma audiência pública que é de responsabilidade, como eu já disse, da Câmara Municipal de Porangatu, através das comissões. Nós iniciamos pela receita do Porangatu Prev. O que é a receita do Porangatu? É o que ela recebe. Ela recebe a receita hoje do Porangatu Prev, ela recebe verba da Prefeitura Municipal, que é a fonte pagadora de maior potencial, é a Prefeitura, com a parte patronal. Tem os rendimentos de aplicações, que nós vamos estar apresentando também, e tem a parte também do Poder Legislativo, também os servidores efetivos, eles também recolhem para o Fundo de Previdência. Consequentemente, temos também um parcelamento que foi feito no governo anterior e que ele continua sendo pago pelo Executivo no presente momento. Queremos colocar também para vocês que todos esses trabalhos que nós vamos apresentar aqui, eles são colocados à disposição do Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência, hoje, ele tem um trabalho fundamental perante os fundos de previdência. Aqui, quer dizer, no estado de Goiás, pelo que eu sei, são 126 municípios que compõem, que têm o fundo de previdência próprio, do qual Porangatu é um deles. Então não são todos, porque alguns optaram pelo INSS, de recolher para o INSS e para que os seus aposentados, quando chegar na época, eles então recorrer à aposentadoria através do Ministério de Previdência, através do INSS, que cuida dessa parte. E que também nós mandamos um relatório bimestralmente para o Ministério da Previdência, informando receita, despesa e os andamentos, como é que está o recolhimento, com os percentuais. É bom falar que esse projeto que nós estamos falando aqui, trata-se de um projeto, um cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial, ele é feito todo ano, ele é feito com base no ano anterior. Esse ano 2017 foi feito um cálculo atuarial com base em 2016, com base na receita e despesa do ano passado. Consequentemente, nós temos que considerar que ele já tem uma queda, já há uma deflação nos valores, em função que o ano anterior era uma situação, hoje é outra situação, principalmente para o nosso fundo de previdência, porque ele perde muito durante a sua vigência, em função dos aposentados, que aumenta, por exemplo, qualquer aumento que tiver na folha de pagamento dos ativos, ele tem uma paridade aonde os aposentados também recebem esse aumento. Há exemplo, por exemplo, da classe da educação, dos professores, que todo em janeiro eles têm o seu piso. E esse piso dos professores, eles se repassam também para os pisos dos professores que foram aposentados naquela função de professor. Bom, iniciando então a nossa, como eu disse, é de janeiro a junho, e que teve uma receita patrimonial de R$ 1.413.990. A contribuição do servidor deu R$ 1.062.735. Rendimento de aplicação nesse período
de 593,105. É bom que se diga que essa aplicação aí, ó, ela já rendeu por mês 123 mil, 130 e poucos mil por mês, com dinheiro aplicado. Hoje ela está rendendo a faixa de 70 e poucos mil. Lá na frente vocês vão ver quanto que está rendendo essa aplicação. Isso em função o quê? Em função exatamente que caiu os índices. Quando os índices estão altos, automaticamente o rendimento do dinheiro aplicado rende mais. O Comprev, nós tivemos uma receita de 23.174. Esse Comprev, ele é uma compensação previdenciária, que a origem dele, por exemplo, aqueles servidores que contribuíram para o INSS durante o seu trabalho, iniciou a vida na iniciativa privada, prestou um concurso, passou. Aí, esse período, você pega a certidão do INSS e faz a verbação lá no Porangatu-Prev, quando dá aposentadoria. Então, aquilo que você contribuiu para o INSS, o Fundo de Previdência nosso, deu através da nossa consultoria, ele vai o quê? Vai exatamente correr atrás de fazer, de buscar aquilo que você recolheu para o Fundo de Previdência depois que se aposentou. Tá? Então, esse é o Comprev que nós falamos. E o parcelamento da dívida, que deu R$ 273.046. Então, esse total parcial aí deu R$ 3.366.050. Tá? Previsão de receita, R$ 670.180. Por que essa previsão de receita? É porque a receita do fundo da prefeitura, junto à parte patronal, junto à parte dos servidores, a prefeitura tem um prazo de 30 dias, subsequente ao mês de competência, para que ela passe, então, o valor correspondente àquilo. Quer dizer, nós mandamos uma guia para a prefeitura, para a Secretaria de Finanças, aonde ela vai conferir e vai nos repassar o dinheiro. Então, por isso que está ali previsão de receita, porque ela é referente a junho, que ela foi recolhida no mês posterior, no mês de julho. Então, o total da receita foi R$ 4.036.230. Vamos agora para a despesa. A despesa. Veja bem, eu tenho uma coisa que eu trabalhei de contabilidade há muitos anos, uma lei que eu sempre defendi e defendo, desde que ela tem realmente o cumprimento dela, chama Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei complementar também, que ela depende muito, porque ela dá uma oportunidade para o cidadão fazer o quê? O equilíbrio da receita e da despesa. E o que não está acontecendo com o nosso fundo, não existe. A receita, a despesa está desequilibrada em função à receita. Que é o que nós vamos mostrando, que nós estamos mostrando aqui, e vamos continuar mostrando. Os inativos e o pensionista, teve uma despesa bruta de R$ 5.412.525. Esses benefícios da assistência ao servidor, aqueles inativos e pensionistas, ali está toda a parte, que ali entra o 13º, entra a parte do salário de cada um, que são aposentados ou pensionistas. Os benefícios da assistência ao servidor é aquele caso, por exemplo, do servidor que precisa de uma licença médica, aonde temos o critério que até o 15º dia a prefeitura é responsável. Se ele ficar 30 dias de licença, em que ele vai passar pela junta médica do Instituto, nós temos 2 médicos que são credenciados pelo Instituto, pelo Fundo de Previdência, aonde esses 2 médicos fazem uma avaliação desse cidadão, desse servidor ativo. Consequentemente, se a junta médica, os 2 médicos, considerar que tem, aí sim, a partir do 16º dia, o nosso Porangatu-Prev que assume o recolhimento. Lá às vezes tem servidor que tem 6 meses, pede 6 meses, pede 90 dias, entendeu? Isso através de quê? Através do médico particular do servidor. Aí ele passa pela junta médica, que ele vai avaliar para poder conceder. Então, essa despesa que eu estou dizendo aí, entendeu? De R$ 215.386, é exatamente isso aí.
Mas se tivesse o telefone... Ei, Pedro Almeida, se tivesse um microfone sem fio, era uma beleza, hein? Tem não? Faz favor, então, eu tô meio incômodo aqui na virança aqui do... Marcelo? Então, continuando. Nós temos, então, a receita bruta. Perdão, a despesa... Lá ficou errado, hein? Ficou como receita bruta, ficou errado. São despesas que bruta... Obrigado. A despesa bruta no período de 6 meses foi de R$ 5.557.1.868. Tá? Corrigindo, R$ 5.857.868. Essa foi a despesa bruta. Essa previsão de recolhimento aí de R$ 447.082 são as despesas que nós temos, que ela é descontada, por exemplo, aqueles professores, aquele servidor que tem desconto no imposto de renda, que desconta em PASGO, desconta o consignado, entendeu? Ele vai exatamente para aquilo ali, a previsão de recolhimento. Você desconta, depois você repassa no mês seguinte. Tudo tem prazo para você fazer esse repasse dos valores descontados do servidor, do segurado. Todas as despesas total líquida somou, então, daquela receita bruta 5.800, eu tirei o 447, sobrou 5.410, que é a renda líquida do período. Tá? O resumo, eu fiz um resumo aqui, exatamente para facilitar o entendimento nosso, porque eu falei que estava tendo um desequilíbrio. Então, eu vou mostrar aí agora, através do resumo, que as receitas, lá atrás, que eu apresentei, de R$ 4.036.230, e que teve uma despesa líquida de R$ 5.410.786 de despesa. Então, aí que está o perigo, está o problema nosso da Previdência. O déficit desse semestre foi R$ 1.374.556. Tá? Isso aí, se nós achar a média, dá exatamente R$ 229.093 por mês. Né? Isso é por mês que dá. Inclusive, eu me lembro bem, a semana passada, quero aqui até cumprimentar o Luiz Augusto, que está aqui representando o Conselho. É um Conselho muito responsável, muito dinâmico e atuante. Na semana passada, eu fiz a prestação de conta lá do mês de junho, que é essa aí. E eu mostrei para eles que o déficit do mês de junho foi 260 mil. Esse aqui é 229 mil, porque é média. Entendeu? Isso significa o quê? À medida que for aumentando os aposentados, automaticamente também vai aumentando, claro, porque aumenta a despesa, ele sai da prefeitura e vai para o Porangatu Prev. Então, nós temos isso aí foi a nossa apresentação, que nós fizemos um resumo. Agora, vamos para o patrimônio líquido, que são os saldos e as receitas a realizar. Saldo bancário. Na Caixa Econômica, no dia 30 de junho, tinha R$ 8.533.132. No Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele mais é uma conta que fica mais para aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão das compensações previdenciárias, que é o Comprev. Então, o Banco do Brasil tem R$ 607.887. Somando os dois, deu R$ 9.141.019. As receitas a realizar, como eu disse, que ela é do mês, ela paga do outro, no mês seguinte, então somou parcelamento de 55.694 e guias previdenciárias de 614.486. Esse 614.486 é exatamente onde tem a parte da prefeitura e a parte dos servidores. Então, somando o total do patrimônio líquido do Porangatu Prev, no dia 30 de junho, era de R$ 9.811.199, perdão, R$ 1.199. Estou confundindo o trem. R$ 9.811.199. Tá? Mas vocês estão vendo aí, vocês estão entendendo, dá para entender muito bem. Pode passar. Eu achei por bem fazer essa equivalência previdenciária
aqui eu acho que essa tela aí, ó, essa lâmina aqui é a mais importante para vocês conhecerem um pouco da situação. Por que que nós estamos brigando, no bom sentido, sobre essa questão dessas alíquotas? Para mostrar para vocês. Nós tivemos várias reuniões, e aqui eu quero parabenizar o Júnior, né, presidente do Sintego, tá? É uma pessoa que sempre participou conosco também, desde a primeira hora, o Sintego, com mais algumas pessoas da diretoria, em conhecimento de toda a situação do Porangatu Prev, onde nós disponibilizamos para eles, como para a Câmara, o cálculo atuarial, para que eles também tivessem acesso às informações complementares do cálculo atuarial. Então, é isso aqui, por exemplo. Agora, essa equivalência, nós pegamos com base no mês de julho, a base de cálculo, que seria todos os funcionários da Prefeitura, funcionários concursados, ativos, eles tiveram, a Prefeitura, a Secretaria de Finanças pagou R$ 2.462.973 para todos os servidores. Então, essa é a base de cálculo. Aí nós colocamos o seguinte, colocamos o índice que está sendo praticado hoje e o índice que está sendo proposto através do projeto. Uma parte patronal, que é da Prefeitura, ela está pagando hoje, para o fundo, 14,73%, que dá R$ 362.796. A patronal, que é da Prefeitura também, que está sendo proposto de 21,75%, que está em projeto ainda, ele corresponde a 535.697. Automaticamente vai ter um acréscimo para a Prefeitura de R$ 172.901. Entendeu? Se for aprovado, nesse patamar aí de 21,75. Em seguida, vem o servidor. 11%, que é o índice praticado hoje, de R$ 270.827. E o servidor, de acordo com o projeto, se acontecer de ficar nesse aí, é R$ 350.974. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu defendo esses índices porque eu sou gestor do fundo, então eu sei da dificuldade que está lá. E esse fundo não é meu, não é do prefeito, não é dos vereadores, é de vocês, é dos funcionários ativos. Acréscimo. Então, o acréscimo para o servidor é R$ 80.047. É o que está crescendo na mudança da alíquota, porque lá para a Prefeitura está aumentando 7,02%, e para o servidor está aumentando 3,25%, de acordo com o projeto. Aí vem os valores em equivalência, R$ 633 e R$ 627,23. E o atual, como eu coloquei lá, considerando os novos índices, ele vai para R$ 886.671. Aí, para poder eu ter uma exemplificação melhor do entendimento de vocês, eu coloquei o rendimento da aplicação, considerando o mês de julho, de R$ 73.115. Parcelamentos, R$ 56.091, que é referente ao mês de julho também. Então, as receitas vigentes, que é a receita de hoje, R$ 762.929. E as receitas, conforme projeto, que de R$ 1.015.877. Entendeu? Então, se a confirmar isso aí, esses índices, isso vai dar uma receita de R$ 1.015.015, entendeu? Sendo que ela está 762 mil. Aí eu fiz uma comparação aqui, para entendimento melhor dos vereadores e de vocês todos, que a folha de pagamento correspondente ao mês de julho, ela somou R$ 966.570. A folha de pagamento de julho. E o administrativo, que também é outra despesa que o fundo mantém, faz o custeio dela, é de R$ 38.326. Eu calculei a média, entendeu? Peguei a média do semestre e dividi por 6. Então, somando os dois valores, deu R$ 1.004.896. Agora eu quero que vocês olhem bem isso ali, essa situação lá. Ó. O líquido que sobrou, 10.981.
E isso aí que está, para finalizar, que essa é a última transparência, eu queria só colocar para vocês uma coisa, para todos os servidores, para o Conselho Fiscal, para os presidentes de sindicato, para os vereadores, claro, entendeu? Para todo mundo. Eu trabalho de uma forma assim, de um livro aberto. Lá na Porangatu-Prev, quer dizer, nós fazemos prestação de conta mensalmente para o Conselho Fiscal. Porém, se tem alguém que tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, eu prazerosamente recebo, informo, porque, afinal de contas, o trabalho nosso é público. Ele tem que ser transparente. Entendeu? Então, eu deixo aqui esse recado para vocês, tá? Porque é questão de vocês, nós estar fazendo isso aqui, como eu falei e repito, não é qualquer prefeito que tem coragem de fazer o que o Pedro Fernandes está fazendo, de mandar um projeto disso aqui para poder fazer. Não é de qualquer um. Então eu vejo que na realidade, ele está preocupado, não é com meia dúzia não, ele está preocupado com o universo de pessoas, entendeu? Então não adianta a gente querer esconder, porque alguém tem que ter coragem de fazer isso. Porque se não fizer, é interessante que vocês... É uma coisa simples. Seria muito mais cômodo, tá? Seria muito mais cômodo vocês, nós gestores, eu do Porangatu-Prev e o Pedro na prefeitura, tocar o barco, entendeu? Continuar pagando e fazendo o que tá sendo feito, tá certo? Sem fazer isso aqui que está sendo feito. Aí vocês acham que isso aí não o ato eu sei que não é simpático. Ele não é simpático, mas porém ele é necessário. Ele é obrigado, porque o gestor ele tem a obrigação de encarar os problemas. Coisa que não aconteceu em mandatos anteriores. Tem prefeito aí que ficou os 4 anos sem aumentar 1% desses índices. Entendeu? 4 anos. Não estou falando do imediatamente anterior, não. Estou falando dos outros prefeitos, todos os prefeitos. Entendeu? Porque se todo mundo tivesse cumprido religiosamente, nós não estaríamos falando aqui em aumento de alíquota. Mas, infelizmente, a batata quente caiu na mão nossa. O que você tem que fazer? Você tem que realmente procurar corrigir, tá? Então, eu quero agradecer de uma forma carinhosa, agradecer a todos vocês. Não preocupe que essa questão de chiar aí, isso é normal, isso é do brasileiro. A hora que você vai mexer no bolso, do cidadão, ele grita, entendeu? Mas, infelizmente, gente, a situação... por favor, vamos manter a ordem. Infelizmente, é a situação, tá? Eu acho que vocês têm todo o direito, porque a democracia dá esse direito, e nós estamos aqui exatamente para ser questionado e para poder participar com vocês, tá? Agora, eu acho que a gente não pode deixar as coisas sem fazer. Pedro, eu quero agradecer a você, a todos os vereadores, tá? Pela oportunidade de me colocar à disposição para hoje, para amanhã, para o dia que precisar, para a gente poder estar fazendo a transparência, tá? Grande abraço. Manter a ordem, por favor, sem audiência pública. Doutor Marcelo, você gostaria de fazer uso da palavra? Não? Doutora Amanda? Não? Então, eu vou abrir a fala aos vereadores. Doutor Antônio Inácio, por favor. Doutor Antônio Inácio é assessor jurídico aqui da Câmara, ele vai fazer uma falinha com vocês aí. Senhor presidente das comissões, senhores vereadores, colegas advogados aqui presentes, senhores servidores, um prazer estar aqui para a gente tentar elaborar um projeto de discussão e talvez chegar a um ponto comum de interesse geral.
Eu vou colocar alguns pontos aqui, vou fazer um traçado histórico um pouquinho, porque, na verdade, esse projeto interessa muito mais aos servidores, em geral, do que aos políticos, em particular. Por que envolve ao servidor? Que a perenização do servidor que está contribuindo, que são ativos ou inativos, depende também da posição que irá se tomar nesse projeto da agora em diante. E vou dizer por quê. Está chegando esse ponto muito amargo, às vezes, a todos. Que está sendo amargo também aos cofres do município, porque o que ele vai despender para manter ativo a paridade e o pagamento dos aposentados, também vai cortar na carne e vai aumentar bastante a parte patronal, seja qualquer índice que for decidido no final. Houve um erro de percurso quando fundou-se, criou na Constituição Federal a Previdência Particular dos entes públicos, poderia ser feito independente, porque lá nos idos de 91, quando foi concursado, todos os servidores públicos, o primeiro concurso, tomaram posse em 91, salvo engano. Fora aqueles que já veio pela Constituição Federal de 88, que tinham mais de 5 anos, que continuaram como membros, né, efetivos. Os demais foram todos eles concursados em 91. Ali também criou a Previdência própria, o famoso Fundo de Liquidez da Previdência Social, que tinha agregado às suas funções finais, além da aposentadoria, pensões e outros benefícios, também a saúde do servidor. E as contribuições naquela época foi na ordem de 6% o servidor, e o município entraria com a paridade, com a percentual de contribuição de acordo com o duodécimo. A duodécimo de quanto? De qual valor? Isso não foi estabelecido na lei naquele momento. De sorte que o município, enquanto perdurou o duodécimo e com a reforma da lei previdenciária, em 96, 97, se não me engano, ainda nenhum prefeito recolheu, porque tu tinha duodécimo especificado, não é obrigado a passar tantos por cento da receita corrente líquida, coisa assim desse sentido, igual passa para a Câmara hoje, X% da receita corrente líquida. Não tinha essa obrigação legal. Se não tinha obrigação legal, nenhum prefeito daquela oportunidade fez. Portanto, não se criou fundo suficiente naquela oportunidade. De 91 até 2005, nada disso aconteceu. Aí já está a diferença. E, por incrível que pareça, essa bomba de efeito retardado, eu, particularmente, alertei aqueles que a mim competia alertar, que ia estourar agora. Por quê? A grande maioria dos professores concursados em 90, 91, estão se aposentando agora. E aí, vocês vão falar assim, agora que está chegando grande massa de aposentados, senhores vereadores, para buscar aquela contribuição que vocês fizeram e que também devia ter sido feito pelo poder público. Mas eu vou dar agora um fator novo que vocês raciocinarem. Quando vocês estavam lá no início da carreira de vocês, eu digo professores e também aos servidores gerais, esses servidores gerais da prefeitura perderam muito. O maior salário de um professor é em torno de um salário mínimo e meio. Se vocês contribuíam sobre um salário mínimo e meio, que era o maior salário daquela época. Hoje, está chegando na aposentadoria,
uma faixa, aqueles que fazem graduações, etc., etc., de 6, 7 mil reais. Né? 6, 7 mil reais. Vocês tiveram ganhos eficientes, necessário, interessante, muito bem-vindo para a parte do ganho real do salário de vocês, professores. Porém, não contribuiu proporcionalmente com o salário que vai aposentar agora. Esse é o grande problema que está acontecendo no déficit ali. No projeto, no plano autuarial que está ali feito pelo técnico, tem um dado importante aí. Ele fala o seguinte: média salarial. Pela primeira vez, os aposentados, do que eu conheço, a média salarial feminina dos aposentados é maior que a dos masculinos. Por quê? É a grande massa da educação que está se aposentando agora, com o salário lá em cima. Mas não houve, gente, a eficiente contribuição com base no salário que vocês estão aposentando hoje. Aí vem também, nesse mesmo caminho, nesse histórico, uma demanda nova. Complementando, os servidores que não da educação, que não tiverem esse ganho salarial justo, que são a outra parte da administração, ainda pisa sobre o piso de um salário mínimo. Esses estão o quê? Contribuindo por um valor que ele vai receber sobre o salário mínimo. Agora, se amanhã houver um plano de carreira em que eles passam confortavelmente e justamente seguir a mesma diretriz que tem o pessoal da educação, vai abrir outro rombo previdenciário. Porque ao longo dessa trajetória de 25 anos, não houve contribuição suficiente para que se aposente com um patamar de ganhos salariais bons, igual a educação teve. É o raciocínio correto. E por que está chegando esse ponto aí? Aí, aquela velha história, do velho ditado que eu não gosto de citar, frase feita, eu não vou falar agora. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Há uma projeção do projeto autorial feito por técnico do previdenciário. Não é por mim, nem por ninguém. Que chegou aqui para a Câmara, que tem que mandar para a Câmara verificar. Que ocorre o seguinte: a previsão final de desconto para 2027, de acordo com o patamar de aposentadoria, é de 51% o fechamento total geral. E tem que distribuir com quem? Contribuintes e com o município. 51% o percentual. Hoje é 36%, estão pedindo na lei. Para 2027 tem que ser 51%, senão não fecha a folha. Porque o volume que vai chegando para aposentar, em 2000 e... Hoje, eu quero perguntar para o Leomar, parece que hoje a segunda folha geral do município de Porangatu, depois da prefeitura, é o da Previdência já. Né? A segunda folha de pagamento do município geral, hoje é da Previdência, né? A segunda folha do município de Porangatu, envolvendo empresas privadas e tudo mais, é da Previdência. Ela que está pagando aos inativos. Se não houver a correção, não haverá dinheiro para pagar os aposentados. Gente, sinceramente, tem município que eu trabalho aí, que é lástima. Não se sabe aonde tem dinheiro para pagar os aposentados, e não estão, vai no INSS, vai lá, não tem, outro não tem. Os aposentados chegam à idade de aposentadoria, não se aposenta porque não tem nada e nem depósito em lugar nenhum. É a reflexão que se busca. O que está buscando aqui, gente, na audiência pública, é o entendimento puro. 36%, é lógico e claro, terá que ser retirado para a Previdência Municipal. Agora, como vai ser a divisão desses 36%, é a discussão que está buscando nessa plenária.
há uma proposta legal de 14,25 para o servidor e 21 ponto qualquer coisa para o município. Hoje está 11 e 14,73. E tem outra coisa aí, gente, clara, que ao longo dessa trajetória, chamado erros de percurso, eu diria, talvez, deliberadamente, erro político, por falta de compromisso político, que aconteceu o seguinte: priorizando o contrato, os cargos comissionados, deixou de recolher nova entrada de gente para contribuir com a Previdência, que vai aposentar daqui a 25 anos. Certo? Os concursados novos que estão entrando agora, é uma leva nova que está começando a fazer a contribuição, e eles vão usufruir disso aí daqui a 25 anos. Tá? Eles vão começar a pagar, vocês que estão aposentando hoje, para amanhã outros pagarem para eles. Agora, vocês, infelizmente, ao longo das suas trajetórias, não contribuiu suficientemente para pagar vocês próprios. Que foi 6% lá atrás, tá? Certo? 6% lá atrás. Infelizmente é isso. Tá? Outra questão básica aí. Se houvesse entrado o concurso ao longo desses inúmeros cargos comissionados, entre aspas, contratados, que contribuíram para com o INSS, estaria hoje guardado nos cofres da Previdência do município, se tivesse concurso. Então, são questões básicas políticas que vocês têm que avaliar também na luta diária do servidor público em relação àqueles que estão eleitos. É um comprometimento que tem que haver com a coisa pública, porque ela é perene, vocês são perenes, o político é temporário. Eu quero dizer isso porque vocês estão assumindo hoje, a luta salarial de vocês é justa em todos os momentos, estão assumindo a gestão do município de forma abnegada, dando o seu trabalho necessário e compreendendo que vocês são a administração municipal, tem que entender isso também, para evitar que pseudas pessoas entrem e falem, não, o funcionário público municipal, isso eu já ouvi de muitos prefeitos, o funcionário público municipal efetivo, ele não quer nem saber com a eficiência e com o trabalho do município. Por isso nós contratamos pessoas com cargos comissionados, etc, etc. Não, esse aqui a gente ouve, gente. Isso é batata. Vocês já ouviram isso aí. Não adianta vocês eliminar e pensar que isso é inverídico, que não é. E que também gente fazendo corpo bola tem, que eu sei. A questão é essa também, né? Mas isso é um caso específico que tem que ser corrigido na trilhagem do caminho. O que nós temos que discutir aqui, e agora, dentro desse espaço, o presidente vai passar aos vereadores, passar suas impressões, e também aos representantes dos órgãos classistas, qual é a melhor alíquota, né, de entendimento que vai resolver o problema. Agora, o certo é uma coisa, 36% não tem como arredar pé, é discutir o meio. A proposta é 14,25 para o servidor, 21 ponto qualquer coisa para o município. Aquilo que for mais adequado à regra em geral é o que a Câmara está buscando. Os vereadores, as comissões estão aqui exatamente para elaborar esse projeto de entendimento entre o servidor e aquilo que tem que ser contribuído. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a doutora Amanda. Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores, na pessoa do vereador Pedro Almeida. Cumprimento também a diretoria do Sintego aqui presente, na pessoa do nosso querido professor Denis. Cumprimento todos os efetivos aqui presentes. Esse projeto
foi sempre, desde o princípio, desde o primeiro momento que nós fomos informados desse possível projeto, ele foi objeto de muita preocupação para o Sintego, né, para a categoria, e acredito que para todos que estão aqui presentes. Analisando a parte jurídica, nós sabemos que no artigo 75, parágrafo 4º da Lei da Previdência Municipal, ele nos diz que, em períodos de insuficiência financeira, o ente ele pode contribuir com o dobro da contribuição do efetivo e podendo também ultrapassar esse percentual de dobro. Então, assim, nós estamos aqui hoje para discutir esse assunto. É um assunto muito importante. Nós entendemos, a primeiro momento, que a responsabilidade não deve recair tão somente sobre o efetivo, que já vem com várias perdas salariais durante todos esses anos, em vários aspectos. E esse projeto que foi nos passado, todas as informações, pelo seu Eliomar, pelo seu assessor, nós fomos buscar entender a parte técnica, a parte dos cálculos, né, para poder chegar a um denominador comum, de forma a buscar uma saída que não onere o servidor efetivo. Para isso, nós contratamos um profissional para poder analisar a parte técnica, chegamos a um denominador comum, a uma resposta, e o nosso presidente, Sebastião Júnior, vai explicar para vocês qual foi a conclusão que nós tivemos após a análise pelo técnico de previdência, fez pelos cálculos atuariais que foram disponibilizados para a gente. O que o Sintego quer, o que o presidente quer, a diretoria quer, é um denominador que não onere o efetivo. Nós sabemos que uma pessoa, citando um exemplo, uma pessoa que ganha um salário e meio, para uma alíquota de 14,25, nós consideramos absurda, né? Então, assim, o nosso objetivo é discutir, o nosso objetivo é emitir a nossa opinião através de análises técnicas e jurídicas para que nós possamos chegar a um denominador comum que não onere o efetivo. Obrigada. A partir do momento que esse projeto chegou aqui no Poder Legislativo, o senhor presidente Edmilson Domingues de Andrade encaminhou para plenário, distribuiu às comissões, a gente notificou o sindicato de vocês, se discutiu por algumas vezes na sala de comissões e se resolveu realmente se marcar essa audiência pública, para se tornar transparente, para vocês realmente sentir o que está acontecendo com esse projeto de lei 01 e se debater para depois se voltar para as comissões novamente, até o dia que ele venha a ser votado. Votado, ele é preciso ser votado. E depois dele aprovado, não sei com qual alíquota, ele ainda tem 90 dias para que possa começar a descontar do contra-cheque de vocês. Agora, os 36, isso não abre mão. O Ministério da Previdência não abre mão desse percentual. Portanto, precisa agilizar, porque senão depois está aí realmente todas as certidões bloqueadas por causa disso, e aí fica difícil até para acontecer pagamento, até mesmo por aqueles que já estão aposentados. Com a palavra, Sebastião Mendes, presidente do Sintego. Boa noite a todos. O Sintego, ele agradece à Câmara de Vereadores por abrir esse espaço para a discussão de uma proposta, como já foi dita aqui, tanto pelo Eliomar quanto pelo advogado, o assessor jurídico aqui da Câmara, e pela Amanda, que é de tamanha preocupação. E é de tamanha preocupação que, se nós pegarmos essa alíquota de 3,25, nós temos aí um reajuste anual em cima do nosso salário de mais de 42%, o que equivale a 42% do nosso 13º, que ele ficará retido na Previdência. Ou seja, nós receberemos, ao final, meio salário mínimo.
Bom, então nós vamos construir uma fala aqui baseado nos cálculos que foi fornecido pela Melo Assessoria Jurídica, que faz os pareceres da Previdência de Porangatu. E nós analisamos e nós observamos uma série de fatores que chegamos a algumas conclusões. Para isso, nós agradecemos mais uma vez ao Jesus Divino, que dispôs a estar aqui em Porangatu para nos ensinar um pouquinho como são feitos esses cálculos e de onde que saíram esses números, né? O porquê do número mágico 14,25? É porque se ele pudesse ser maior, com certeza esse projeto daria uma alíquota muito maior para o servidor. Bom, mas esse é o teto. E nós estamos muito preocupados também com relação a essas questões, né, de como ficará. E sabemos da necessidade de alguns recálculos e de alguns reajustes, mas não que essa conta seja quase 50% paga pelos servidores. E aí eu retomo a palavra do Eliomar e digo, aliás, do advogado aqui da Câmara, quando ele fala que historicamente existe um problema. Essa é a primeira questão que o atuário, assinando pela assessoria Melo Auditoria, ele diz então que os cálculos feitos com a projeção do final do ano de 2016 para a base de 2017, não há necessidade de reajustes. Ou seja, não existe, e aí é uma questão muito maior de discussão que nós precisamos entender, não existe um problema previdenciário dentro da própria Previdência. Existe um problema financeiro. O que nós temos que entender, primeiramente, que são coisas totalmente diferentes. Existe um problema financeiro que foi criado durante todo o processo de previdência própria, que agora querem que nós pagamos essa conta, né? Que não é uma conta nossa, porque quando foi criado a Previdência, todos os valores que foram colocados para que nós pagássemos, nós pagamos. Nós pagamos. Ou seja, analisando por esse lado de que é um problema financeiro, é um problema que esse dinheiro foi gerido de algumas formas, talvez não as convencionais, que chegou a esse déficit que nós temos hoje, né? Porque o próprio parecer da Prefeitura, e aí os senhores nobres vereadores têm todos os cálculos feitos e todas as tabelas que foram propostas pela Melo Auditoria, dos quais ainda faltaram alguns anexos para nós fazermos uma avaliação maior dentro dessa proposta, né, ela nos aponta para esses caminhos, né, e nós continuamos dizendo que lá na tabela 4, quando os senhores olharem, vocês vão ver que existe algumas, abre e fecha aspas, sugerências, ou seja, todo o parecer proposto pela Melo Auditoria, ele é cheio de sugestões. Ele exime toda a sua responsabilidade e transfere, onde também, lá no desenho, que está enumerado como item ponto 3, ele fala, para adequar as exigências legais, o sistema próprio de previdência social dos servidores municipais de Porangatu deixa como recomendação que a comunidade analise e decida sobre a alíquota de amortização apresentada na tabela 7, depois os senhores dão uma olhada, da avaliação atuarial. Ou seja, em momento algum ele disse que há essa necessidade de 3,25 para o servidor, mas que a comunidade analise e decida sobre esses valores, que onerará quase mais de 40%, pouco mais de 40% ao final de 13 salários recebidos pelos funcionários públicos. E os senhores, como representante da comunidade aqui representada e de todo o município de Porangatu, gostaríamos que analisassem de forma bem criteriosa para que não onere tanto. Existem propostas? Sim, como o assessor jurídico da Câmara disse, nós precisamos de então criar algumas propostas para tentar amortizar esse déficit que existe dentro da Previdência hoje. Não só dizer, você tem que pagar parte dessa conta que foi deixada.
E aqui a gente não está falando de paixões políticas ou pessoas que passaram e sentaram no gabinete da prefeitura, não. Nós não estamos falando que a dívida é desse, daquele ou daquele outro. Nós estamos falando que essa dívida é da prefeitura. Ah, mas nós estamos lá agora. Quem assume a viúva carrega consigo os filhos. Bom, continuando ainda, outros pontos que nós analisamos dentro da proposta apresentada pela Melo Auditoria, ela traz ainda alguns pontos que são muito divergentes. Quando o custo efetivo era de 24% no final do ano de 2015, ela cai para 23% no final do ano de 2016. E aí nós temos uma projeção de pouco mais de 9 ponto alguma coisa para a parte do ente ou a parte da prefeitura e 14,25 para a parte dos servidores. E aí são alguns cálculos que, no nosso entendimento de formação em licenciatura, talvez seja difícil de compreensão. E aí por isso que nós contratamos uma pessoa que fizesse essa análise por nós. E aí o que nós estamos falando aqui, que não existe um déficit previdenciário, mas um déficit financeiro de má gerência financeira do Fundo Previdenciário dos Servidores, é embasado nas propostas apresentadas pela Melo Assessoria. Bom, e continuando ainda, nós podemos afirmar que essa propositura de 3,25, ela chega a ser quase imoral para o servidor público. E ainda mais, no próprio parecer do atuário, ele diz, abre e fecha aspas, as alíquotas de equilíbrio apuradas são outras. Bom, nesse ponto, nós observamos que o atuário, que presta serviço para a prefeitura, nesse relatório chamado de ente, através do Porangatu-Prev, na tentativa de achar uma solução para o problema grave, que é o déficit financeiro, que foi se agravando desde a criação da Previdência, e aí eu faço um parêntese aqui, para a gente entender todo esse processo, nós recorremos, se eu não me engano, a 1917 a 30, quando foi se discutido os primeiros pareceres da Previdência, né, que existe todo um processo histórico para a gente chegar aos números que nós temos hoje. Por isso, nós contratamos uma pessoa que entende de Previdência para nos explicar por que nós chegamos a esse déficit hoje. Porque existe todo um processo histórico por trás dele que veio se agravando ao longo dos períodos históricos ou dos processos históricos que nós temos de formação da sociedade. Continuando ainda, ele novamente sugere que coloque os servidores para, abre e fecha aspas, ajudar a pagar uma conta que não é nossa. Agora, eu gostaria de saber quantos dos senhores pagam conta que não são de vocês. Quantos de nós pagamos contas que não são nossas? Porque se alguém pagar... E aí eu me remeto ao professor Jesus, que diz o seguinte... se alguém pagar a conta dos outros, eu tenho alguns boletos que chegaram hoje. Bom, e aí, como não é uma conta nossa, nós, na nossa humildade, nós pretendemos, abre e fecha aspas novamente, ajudar a pagar parte dessa conta, não a parcela que estão sendo cobrada. Historicamente, quem correu de pagar essa conta não fomos nós. Eu volto a falar, quando 6,34, se não me falha a memória, foi criado, nós pagamos. Depois que essa alíquota aumentou, nós pagamos. Depois nos cobraram 11, nós pagamos. Não é isso? Então, quem fugiu de algumas responsabilidades de pagamento dessa Previdência, não fomos nós. Porque o que foi cobrado foi pago. O que nos cobrou até aquele momento foi pago. Como a Amanda disse, e se essa Previdência quebrar, tanto inativos como inativos, eles continuarão sendo funcionários da Prefeitura.
Eles não deixarão de ser funcionário da prefeitura porque é garantia constitucional. A prefeitura terá que arrumar recursos de outras formas. E aí, preocupado nisso, é que nós, servidores do município, abre e fecha aspas novamente, ajudaremos a contornar parte dessa situação. Né? Porque esse funcionário aposentado, ele continua sendo funcionário da prefeitura. E aí, por tentar ajudar, é porque nós não queremos ver também, Eliomar, 6 meses de salário atrasado. Por isso que nós vamos propor uma parcela de contribuição, mas através de discussão, de diálogo, não com essa proposta, com esse fator atuarial, não com essa alíquota que está sendo colocada para a gente. Observamos também que no momento da manutenção de equilíbrio financeiro, do aporte financeiro de 51,7 da folha de pagamento dos servidores ativos, conforme a tabela 4 que está no documento de vocês, o atuário novamente ele sugere ao ente uma alíquota de aporte financeiro de apenas 6,75, o que mais uma vez empurra o problema com a barriga e transfere uma parte grande dessa dívida para os servidores. Aquele item onde diz lá na nossa lei previdenciária que talvez ela não fosse nem suficiente, porque a própria Constituição Federal já garante, mas nós entendemos que a parte jurídica, burocrática, legal, há necessidade de criar uma lei, ela diz o seguinte, que a prefeitura pode chegar até o dobro do valor do servidor. Não é isso? Então, nós vamos trabalhar com o dobro do valor do servidor. Pelos cálculos que nós fizemos, né, por algumas projeções que nós fizemos, isso daria em torno de pouco mais de 11,70 e alguma coisa. Né, ou quase 12%, alguma coisa nesse sentido. Sugere ainda, na tabela 7, que os nobres vereadores têm em mão a documentação, que a alíquota de manutenção a ser aportada pela prefeitura seja de 15%, pois a legislação não permite que essa seja menor do que a do servidor. Estou quase acabando. Que na proposta calculatória ao atuário é de 14,25, conforme a tabela 4 e 7 do documento que os senhores têm em mãos. Quando as alíquotas de equilíbrio apurada do custo normal, total, é de 23,59, conforme está na tabela descritiva de número 4 que os senhores têm em mãos. Bom, daí nós observamos que nessa apuração e aí abre e fecha aspas novamente, porque eu repito o que está escrito no documento dos senhores, as alíquotas de equilíbrio apurada para o custo normal encontra uma alíquota confiscatória para os servidores. Esse é o nosso entendimento. Esse cálculo de 3,25 sobre o salário dos servidores, ele torna, como eu disse anteriormente, imoral e confiscatório sobre os nossos salários. Entendemos, sim, que tem que chegar a 36%, Pedro de Almeida. Nós entendemos que tem que ser 36% para um reajuste fiscal. Nós entendemos isso. E nós vamos chegar a esse valor, não tirando uma grande parcela do servidor público. E aí aqui nós gostaríamos de agradecer também ao Alessandro, que aqui ele está representando o Sindaccem, né, hoje esteve lá à tarde, também já conversamos com o Alessandro. Alessandro já está mobilizando a categoria da qual ele faz parte e representa, para estarmos em outros momentos discutindo entre a nossa base propostas para chegar até a Câmara. Agradecemos também os momentos de convite para discussão aqui durante a semana, 2 encontros que nós tivemos aqui na sala, essa sala aqui ao lado, de comissões, para estar analisando. E é interessante observar que esse projeto está aqui hoje em discussão, e ele entrou na pauta, e aí os senhores vereadores lembram que ele, no primeiro momento, foi retirado de pauta por falta de documentação, e no segundo momento, ele entrou para discussão, nesse momento, a
abre e fecha aspas, por camaradagem, porque também faltava parte da documentação, conforme foi relatada naquela segunda reunião pelo doutor Inácio, e depois, pelo entendimento da leitura, ele poderia entrar. Bom, nós também queremos, né, fazendo essa análise, nós vemos que nas apurações, aí na tabela 7, do documento que os senhores já receberam e têm em mãos, as alíquotas de equilíbrios apuradas para o custeio normal encontra confiscatória, conforme nós falamos. Bom, se a prefeitura quer resolver o problema, se o nosso ente quer resolver esse problema de déficit financeiro e não de déficit previdenciário, aumentando as alíquotas de equilíbrio, conforme estão colocadas nesse documento, para o custeio normal, que ele sugere o aumento também da contribuição da prefeitura, que hoje encontra-se em 13%, até o limite estabelecido por lei, que é 2 vezes a contribuição dos servidores. Ou seja, nós propomos aqui, então, que essa alíquota chegue a, no mínimo, 22%, que é o dobro da nossa. A administração municipal deixou o regime geral da Previdência, que era o RGPS, mais conhecido como INSS, que era o fundo que geria essa autarquia, né, administrativa, para um regime próprio de previdência, com o intuito de fazer economia. Conforme apontou o doutor Antônio Inácio, essa economia parece que não deu muito certo, que as previsões que ele tinha para esses anos estouraria agora. Estouraria agora uma dívida que não foi contraída por nós servidores. Uma dívida que foi contraída pela má administração dos fundos, desde a sua criação até... e aí a gente não está falando em pessoas, Eliomar, nós estamos falando na parte patronal ou no ente, né? E aí nós contamos ainda, nós observamos ainda que essa conta, a sua parte, foi compulsoriamente imposta e recolhida pelos valores que foram cobrados ao longo da sua criação. E aí essa conta é do município. Historicamente, criou-se subterfúgio para fazê-la de uma forma mitigada. E aí os resultados são esses que são apresentados aqui agora. E, como nós já falamos, é um débito que querem fazer nos nossos salários, porém a contrapartida, ela não é, talvez analisando de uma forma, pelos pareceres da Melo Auditoria, aliás, Melo Auditoria mesmo, né, ela não seja tão necessária para os servidores. Porém, nós lembramos que a Melo Auditoria fez um parecer técnico atuarial, porém, é um parecer que ele sugere que nós tomamos as decisões. Tirou dele da reta e colocou nas nossas mãos. E nós vamos discutir todos esses cálculos. Eles não falaram que esse é o ideal. Ele sugeriu que seja discutido esses valores, né? E aí o 36% nós analisamos também que seja sugestão. E aí eu só gostaria de fazer uma ressalva sobre os altos salários que nós recebemos, de 5 mil. Eu parabenizo a todos que receberam 5 mil, porque quando eu aposentar, eu quero ser um P5 na prefeitura e quero ganhar não só 5, mas 12 mil como pago o Distrito Federal. Obrigado, boa noite a todos. Olha, o Porangatu-Prev, eu sempre tenho parabenizado o ex-prefeito Aronildo, que teve a coragem, em 2013, encaminhar um projeto de lei para cá, para que o Porangatu-Prev fosse realmente o gestor do seu próprio fundo, e não viver de favor de prefeitura, porque realmente ficava difícil de você controlar as contas e saber o que estava acontecendo. A partir de quando esse projeto chegou aqui, os vereadores aproveitaram, aqui tem eu, o Tonico e o Edmilson, e se emendou. Foi muitas emendas, pesada, aonde esse conselho que existe hoje, ele realmente tem o poder de fiscalizar. E creio eu que todas as reuniões que acontecem, o conselho está presente. Está presente.
Porque antes tinha um conselho que não comparecia, talvez nem 50%, e hoje ele está presente. Portanto, hoje, o Porangatu-Prev, o conselho sabe o que entrou, o que saiu, a parte do aposentado, do pensionista, daquele que está ali do auxílio-doença, e o repasse da prefeitura. Porque antes disso, o que chegava muito mesmo aqui era projeto pedindo parcelamento das dívidas do Porangatu-Prev. E o Aeronildo pagou quase todas elas em parcelamento. Ele pagou quase todas elas. Por isso, o fundo cresceu. Ele teve um saldo crescente dentro do Porangatu-Prev. Certo? Mas esses parcelamentos, eles quase, praticamente, foram quitados todos. Uma outra razão que se fala aqui na questão do dobro, 11%, se a gente for para previdências, para o INSS, vamos lá, aqui desconto de 7,5% a 11% do servidor. E a parte patronal dobra. Quem for 11 vai pagar 22%. Mas eles têm um limite de teto também de pagar aposentadoria. Ela não é em torno de 5 mil e pouco, esse é o máximo também. Não ultrapassa isso. Ele tem realmente essa questão do dobro, mas tem um teto, que é o salário da Previdência, e não o salário mínimo. Ele não tem a mesma referência. Então, tudo isso ocorre. A questão dos 36%, isso aí tem que acontecer. Se estudar a maneira que se vota isso aí, porque senão lá na frente realmente não vai ter dinheiro. O maior prejudicado são esses que estão prestes a aposentar agora, e os que já estão aposentados, certo? Então, aquilo que o Antônio Inácio falou, teve muitos que pagou pouco, e outros que vão entrar agora vão pagar muito mais, para que realmente o Porangatu-Prev venha ter um saldo suficiente para pagar. Aquela questão de a prefeitura ser responsável, o fundo não teve dinheiro, ela é responsável. Sim, é responsável. Mas você pode ter certeza, se isso vier acontecer, isso vai ter atraso para receber, e não são poucos. Então, eu acho que nós temos que olhar, eu não posso olhar só o meu lado, tenho que olhar os dois lados, temos que refletir os dois lados. E precisa também de se olhar o Porangatu-Prev e o município, porque o prefeito que está aqui hoje, daqui a 3 anos e meio, já pode não ser ele, já pode ser um outro. Então, precisa de se trabalhar uma coisa que realmente venha funcionar e o fundo realmente ele venha cada dia mais crescer. E o correto disso uma das partes, é concurso. Infelizmente, Porangatu ficou alguns anos sem concurso e o número de convocados muito pequeno. Isso realmente precisa acontecer para o futuro, para resolver essa situação. Então, eu quero agora passar a palavra para os vereadores, iniciando Edmilson Domingo de Andrade. Boa tarde. Boa noite, senhor presidente Pedro de Almeida, senhores vereadores, os servidores que estão aqui presentes. O presidente Porangatu-Prev, Leomar, já fez a explanação. A gente sabe o quanto é preocupante esse projeto. Eu acho que o Sintego está fazendo o seu papel de defender sua classe, e o servidor está aqui representando aqueles que não vieram, que infelizmente deveria ter mais gente aqui, porque é muito preocupante. Vocês têm que defender aquilo que é direito de vocês. Vocês não podem pagar uma conta que os ex-gestores criaram por falta de responsabilidade. A gente sabe que essa alíquota não pode ser aprovada dessa forma, não concordo também, mas tem que ser discutido, porque o salário de vocês, todo tanto que tirar, vai fazer falta. Então, realmente, os gestores que passaram não tiveram a responsabilidade e a preocupação de cuidar desse dinheiro. Como o vereador Pedro de Almeida falou, o ex-prefeito Aeronildo, eu, Tonico, o vereador Pedro de Almeida, participamos dessa discussão. A gente sabe que realmente umas emendas muito pesadas, tivemos que enfrentar alguns desgastes, mas foi necessário. Isso aí que é preocupação com o servidor e valorização do dinheiro público. Então, acho que realmente tem que ser discutido, é preocupante, e vocês têm razão de estar aí defendendo o direito de vocês. A gente vê no Brasil gestores fazendo coisa irresponsável, e nós, a população, estamos pagando caro. E aqui nós temos que fazer a nossa parte, vocês servidores têm que realmente discutir e defender o justo, aquilo que é justo, que eu acho que realmente essa alíquota é muito alta. Então, nós vereadores aqui, nós
poucos dias atrás, estava aqui contra a criação de uma secretaria, porque a gente achava que não era necessário. Fomos até criticados, às vezes por alguns servidores públicos, mas nós continuaremos junto com vocês e sabemos que tem que ser votado esse projeto com responsabilidade. Pode ter certeza que a gente vai estar discutindo, ouvindo vocês, a hora que chegar num ponto que a gente vê que realmente a alíquota é justa, nós vamos aprovar. Pode ter certeza que a gente não vai votar esse projeto sem que seja discutido, que vocês tenham participação, porque realmente o passado fez coisa irresponsável, e nós aqui, com o mandato, não vamos deixar isso acontecer, não, tá? Então, vamos participar e discutir para que realmente seja votado o projeto na hora certa, aquilo que a gente vê que realmente é justo. Tá? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Clodoaldo. Boa noite a todos. Cumprimentar vocês em nome da Eliene, presidente do Porangatu Prévio Eliomar. Como todos já falaram, os primeiros concursados entraram em 91 e começou a recolher em 2005. Então ficou 14 anos recolhendo de vocês e não foi depositado. E numa época que não tinha aposentados, né? Então, poucos aposentados. Então hoje o saldo da Previdência era para ser lá em cima. Então faltou essa responsabilidade do município, porque hoje era para estar todo mundo tranquilo com o seu saldo, mas realmente já aconteceu. Hoje nós temos que lutar. Hoje eles podem ter certeza que antes de ser decidido aqui, vai ter várias reuniões ainda, e o que for melhor para vocês é que vai ser decidido aqui. Obrigado. Com a palavra o vereador Godet. Boa noite a todos. Quero aqui deixar minha discussão dessa tão importante, que é o servidor que trabalha dia para estar todo direito de receber final do mês, não pode também estar pagando a conta que foram feitas. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para o que for melhor para a população, para o nosso servidor. Eu estou de acordo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tonico da Ambulância. Senhor presidente, aos demais vereadores, aos colegas que se faz presente, eu vejo o quanto é importante e difícil. Hoje eu sou servidor do município desde 90, concursado. Eu acho uma falta de respeito muito grande do setor, do gestor, quando pega o dinheiro do servidor, daquele que está lá no cemitério, furando uma cova, daquele que está na traseira do caminhão de lixo, pegando lixo, de uma professora que está numa sala de aula, para hoje querer pagar a dívida do município. O servidor não é obrigado, não, tá? Nós não somos obrigados, não. Eu sou servidor também. Eu não vou fazer uma coisa, a preparar um copo de veneno para daqui 10 ou 5 anos eu tomar ele para me envenenar. Por que fizeram serviço com falta de responsabilidade do gestor? Por que o servidor ele pode ser descontado o dinheiro dele no momento que cai o dinheiro na conta e o município tem 30 dias? Por que a lei não permite isso também para o servidor? E quando o vereador foi falar aqui, o colega, se é 36% que a Previdência tem que pagar, tem que chegar, então vamos fazer o seguinte, nós vamos até 12, mas mais do que 12 eu acho injustiça, tá? Se está de 11, nós vamos até 12. E vocês podem estar na certeza, não é porque eu sou vereador, não, mas eu sou um servidor. Assim como eu acabei com a minha saúde no município, vocês acabaram também, tá? Um abraço e que Deus abençoe. Com a palavra o vereador Valtan Glória. Boa noite a todos.
É notório, né, que se percebe que isso vem se arrastando ao longo de várias gestões anteriores. E eu acho que se faz necessário. Então eu vejo o seguinte, que tem que haver discussões com cada categoria, com cada representante de cada categoria, para que chegue-se a um denominador comum, para que venha ser benefício para a categoria dos servidores e para o município. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador José Elton Durão. O vereador Martim Valmir também não está presente. Com a palavra o vereador Adriano José da Costa. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o presidente Pedro Almeida. Quero cumprimentar o presidente do Porangatu Prévio, Eliomar. Gente, eu, igual vocês, eu sou contra esse aumento de 3,25%. Como todos sabem, vocês não têm culpa. Vocês não podem pagar essa dívida que a prefeitura deixou, que os más gestores deixaram. Como eu não quero mal para mim, eu não quero para nenhum de vocês. Que todos aqui têm família, têm filhos, têm pai, têm o que fazer. E muitos servidores públicos hoje não têm um salário muito alto. Já pensou quem ganha um salário mínimo, um salário e meio? Não vai comer não, vai passar fome. Temos que caçar um meio, estudar, porque vocês não podem pagar essa conta. Quem tem que pagar a conta é quem fez ela, quem deixou ela. Então, vamos estudar e ver o que é de melhor. Pode ter certeza que eu, Adriano, sou contra esse aumento abusivo. Porque isso aqui é a falta de respeito com o servidor. Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Cleocido Salão. Senhor presidente da comissão, Pedro de Almeida, e os demais vereadores, boa noite a todos. Boa noite aos servidores públicos, Sebastião representando o Sintego, Alessandro representando ali os agentes de saúde, Edemias. Todos os servidores, meu boa noite. Senhor presidente, senhores servidores, quero dizer para vocês que sou contra a forma que estão cobrando e o valor que estão cobrando dessa alíquota, tirando do salário de vocês, servidores. Parabenizo vocês, hoje é uma das preocupações do Porangatu Prévia com a aposentadoria dos senhores professores, porque tem um melhor salário. Parabenizo vocês por, no decorrer do tempo, vocês se qualificarem e receber seus titularidades e receber um merecido salário. Eu parabenizo vocês por isso. Quero dizer a vocês que Porangatu, o município, às vezes está preocupado com um aumento dessa alíquota, mas eu até diria para vocês, talvez não estaria tão preocupado, porque poucos dias aqui criaram e aprovaram dentro dessa casa aqui uma Secretaria da Mulher que está onerando os cofres públicos, onerando os cofres públicos hoje, em quase, depois dessa secretaria em funcionamento, irá onerar os cofres públicos em quase 20 mil reais por mês. No decorrer dos 4 anos será uma despesa de mais de 700 mil reais. Estamos aqui com vocês para defender aquilo que é o melhor para o servidor. Vocês têm representantes, vocês têm essa Casa de Leis em favor de vocês para lutar por melhorias para aquilo que for melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador André Luiz, André da Contec.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a cada servidor e servidora presente nessa casa e dizer que o respeito que nós temos por vocês é muito grande. Entendemos que chegamos num ponto importante, que é o ponto de discussão. E eu acho que nós vivemos em um país democrático justamente para isso. Talvez nós temos que ter muita sabedoria, muita paciência e pedir a Deus para que Deus possa transcorrer, ajudar-nos a termos sabedoria para chegar no denominador comum. Tenho certeza que da parte da Prefeitura Municipal, talvez será ela a mais penalizada com isso. Talvez o gestor do Porangatu-Prev será penalizado por causa disso. Mas na vida pública nós temos que ter coerência e responsabilidade. Em momento algum, vejo que o poder público e o Porangatu-Prev colocou já as alíquotas para que vocês aceitem esse valor. Pelo contrário, nós estamos aqui para ouvir vocês. Os vereadores é do lado do povo, com certeza. Agora, o gestor tem que ter responsabilidade. Talvez ele não pode ser omisso, porque as gerações futuras podem pagar um preço muito alto por causa disso. Eu entendo, talvez, que gestões passadas deixaram de recolher o devido. Mas, infelizmente, coube ao prefeito agora, Pedro Fernandes, e ao presidente do Porangatu-Prev, tomar essas medidas talvez drásticas, mas não colocando como imposição, mas sim para discussão. E vocês estão aqui, respeito a cada um dos senhores e das senhoras, servidores, que estão contribuindo para que esse fundo possa ficar permanentemente e forte o nosso Porangatu-Prev. Eu não quero que daqui talvez a 20 anos as pessoas talvez cheguem em mim, André, você foi irresponsável, porque hoje, naquele dia, você foi favorável talvez de uma lei que hoje me prejudicou. Em toda a minha vida eu gostei de ser muito coerente com as minhas coisas, porque é dever do cidadão ser coerente, ainda mais um homem público. Ele tem que ser coerente. Ele não pode ir pelo oba-oba. Ele tem que ir pela causa que é justa. Porque amanhã ou depois, pessoas serão penalizadas. E isso é muito ruim. Essas alíquotas foram colocadas para serem discutidas e não colocadas como imposição. E aqui nós estamos para ouvir as duas partes, porque nós temos que ter sábios, nós temos que ter essa sabedoria. Talvez muita gente estão indignados aqui. Eu entendo, e vocês têm direito, vocês têm que brigar. Mas o poder público também tem o direito de mostrar aonde foi mostrado, de livro aberto, tudo o que aconteceu e que poderá acontecer. Então, o vereador Andrezinho da Contec, vocês podem ter certeza, eu sou do lado do certo, eu sou do lado do coerente, vocês podem ter certeza disso. Então, eu peço muita paciência, muita coerência, para que nós possamos chegar num denominador comum e ficar bom para ambas as partes, porque eu vejo assim, não pode ficar bom só para uma parte,
tem que ficar bom para as duas. A prefeitura também, ela tem muito gasto, ela tem a sua despesa, como vocês têm. E eu respeito a posição de cada um de vocês. Então, uma boa noite a todos e que Deus possa pairar sobre esse projeto. Muito obrigado. Olha, quero aqui justificar a ausência do vereador Valmir, que estava viajando, do Roberto Sorveteiro, que está para o senhor do Bonfim. Realmente eles não puderam estar aqui presentes. Eu quero dizer que hoje, se olhando o nosso país, a situação que se encontra, vejo isso foi falta de responsabilidade dos nossos gestores. Quando se vê hoje o país com um déficit de 159 bilhões, que eles estão mostrando, antes eles criavam a despesa, nunca procuraram enxugar a administração do governo federal e nem estadual, essa que é a verdade, e muitas das vezes até mesmo a municipal, só procuravam criar impostos para que a gente viesse a pagar, igual fizeram agora com o petróleo. E faziam bem a hora que queria. Opa, está faltando dinheiro, criavam imposto para nós pagar. Agora estão na dificuldade, parece que não vão conseguir, a não ser que, não sei de que maneira eles possam usar para fazer isso. Nós não aguentamos mais, como é mostrado que hoje nós já pagamos 33% do PIB, nós já pagamos de impostos, é um absurdo isso. E eles nunca aprenderam realmente a enxugar o governo. Agora parece que estão começando a fazer isso, a enxugar, porque eles têm que fazer é enxugar, não fazer aonde você chega alguém para tirar uma xerox que venha ter um salário de 22.500. Eu via uma época o deputado Sérgio Caiado, ele dizia para mim, o povo está preocupado com o salário de deputado, está enganado. O salário de um motorista oficial do Congresso Nacional, de um segurança, é maior do que o do deputado. E é verdade, é maior do que o deputado. Aquilo que estavam mostrando ontem, direito à residência para funcionário, quer dizer, de luxo, para nós pagar. Muitas vezes as pessoas dizem, Brasília é o lugar da gente buscar o dinheiro. Não, lá é o lugar que eles gastam o dinheiro que nós trabalhamos, ganhamos, pagamos impostos, e lá é o lugar deles gastarem o dinheiro. É assim que está o nosso país, mas eles têm que começar a tomar providência e fazer um teto de salário que realmente venha com a realidade do nosso padrão, da nossa receita, do nosso PIB. E não querer uma meia dúzia, ficar com super salário e os outros lá embaixo. Então, o Porangatu-Prev, eu vejo que nós temos que ter cuidado, temos que ter sabedoria realmente, para que a gente não venha deixar que aconteça lá no futuro, nós ter um fundo falido. Nós precisamos de caçar o caminho correto. Hoje, o prefeito de hoje, ele é obrigado, tem um saldo? Tem. Talvez vai ter um saldo aí, praticamente 11 milhões. Mas com esses cálculos que está sendo demonstrado aí para vocês, mesmo quando vier esse aumento aí, ele vai ter um superávit simplesmente de 10 mil reais, praticamente empatou, quando ele estiver aí nos 36, porque a previsão dos que vão entrar na folha do aposentado e do pensionista vai aumentar, principalmente do aposentado. Então ele vai ter um saldo de 10 mil reais, que praticamente não significa muita coisa, certo? Agora, o Porangatu-Prev hoje, aquilo que eu falei, ele é transparente, hoje ele está transparente. O Conselho está em cima e até mesmo o senhor prefeito é obrigado a fazer o repasse em dias. Não tem mais como atrasar. Acabou. Então, essa é a maneira correta. Isso eu queria falar para vocês. E agradecer a presença de todos vocês e dizer que na terça-feira nós vamos estar realmente analisando isso nas comissões. Está aí o convite. Quem quiser estar presente pode comparecer. E o sindicato de vocês, eu tenho certeza que vão estar lá presentes, para a gente se debater até chegar o momento que a gente venha votar. Agora, tenho uma certeza, nós não vamos votar nada às escondidas, tudo com transparência e conhecimento de todos vocês. Viu? Obrigado e agradeço a todos vocês.